onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Voltámos para a segunda parte desta conversa com a escritora Alexandra Lucas Coelho, depois de ouvirmos no final da primeira parte Zeferino Coelho, fundador e editor da Caminho, onde a Alexandra tem editado os seus últimos livros. Bom, foi mais uma surpresa, novamente, desde já, antes de comentares, ele refere, o Zeferino, o teu olhar de repórter, de jornalista, de testemunha do que se passa no mundo, não só nas tuas reportagens como nos livros que escreves de ficção e não ficção. És jornalista desde 87 e há mais de 10 anos que te afirmaste acima de tudo como escritora. Eu pergunto-te, escreves acima de tudo contra as fronteiras e o ódio? Perguntaram muito. Bem, antes de mais, agradecer as palavras do meu editor, Zeferino Coelho, e dizer que é um privilégio poder trabalhar com aquele que é o maior editor vivo em Portugal, alguém que editou tantos livros importantes e fundou a Caminho. Nós já fizemos, trabalhamos juntos há relativamente pouco tempo, desde 2019, mas já fizemos bastantes livros juntos. Alguns são reedições, como este, são novas vidas, na verdade, este Oriente Próximo, porque ele tem centenas de alterações. É um livro, é o mesmo livro, mas na verdade... Com um novo fôlego, uma nova vida. Sem dúvida, uma nova vida, sem dúvida. Mas já publiquei, eu já perdi a conta, mas 8 ou 9, ou 10, não sei, já publicámos muitos livros em muito pouco tempo. Escreves acima de tudo contra as fronteiras e o ódio? Escrevo sem dúvida contra as fronteiras, sem dúvida, todo o tipo de fronteiras. Há uma frase que eu já disse algumas vezes em relação à escrita. Escrever é uma luta de libertação, mas na verdade viver é uma luta de libertação, não é? Viver. Eu acho que toda a gente pode reconhecer situações em que nos forçam as circunstâncias, ou, antes de mais, a família, as obrigações, a educação, as contingências financeiras, profissionais, políticas. Muitas vezes somos forçados por todas estas contingências a ficar em determinadas gavetas, a ficar num determinado papel que é suposto ser aquele papel por todas estas circunstâncias, do que se espera de nós ou do que os outros querem que nós sejamos. Gavetinhas rótulos, não é? Sim, seja nas relações, seja no trabalho, seja dentro das famílias, no país, como criadores. Qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer tipo de trabalho, seja o que for que faça, eu creio que se pode reconhecer neste sentimento. O quanto
por vezes, nós sentimos que nós somos florestas e o que vem em nós é uma árvore. É uma árvore e querem que nós ficamos ali naquela árvore e não sejamos o resto das coisas, E não é? o quanto custa libertar-me-nos disso. Exatamente. Eu reconheço-me nisso Esse- e tem sido Sem o teu dúvida. caminho, não é? Mas, é assim, eu quando Também. ouço. Hoje nós temos, felizmente, tem-se feito um caminho político em relação, por exemplo, às pessoas trans, à forma como todos os direitos legais, etc., que têm sido, que são uma conquista, e são uma conquista, tem que ser uma luta e uma conquista diária, e exigem a nossa solidariedade e o nosso compromisso, a nossa. Estamos todos implicados nisso, não é? Mas, ou seja, eu penso muito e reconheço muito, aliás, nas próprias palavras. Todos nós podemos reconhecer uma parte disso em múltiplas coisas da nossa vida, não é? Do que nos querem adjudicar, seja a nascença, seja na educação, seja mais tarde, seja no casamento, seja com filhos, seja com pais, Quem amas, o como que vais namorados, com quem é que vais dormir, que roupa vais usar, o que é que vais fazer com o teu corpo, como é que vais escrever, ou seja, todos nós estamos constantemente sujeitos a todas estas expectativas e a todas estas contingências, e algumas são muito difíceis, não é? Porque são económicas, quantas pessoas hoje são forçadas a viver em circunstâncias, quantas pessoas a partilhar espaços exíguos, não é? Quartos e casas, e são forçadas a ficar em relações porque não têm muitas vezes formas financeiras mesmo, não é? Não têm dinheiro para conseguir viver de outra forma. Enfim, há inúmeras. Tudo nos limita. Tudo na vida tenta. Tudo são fronteiras, continuamente, desde que nós nascemos, que nos dizem, vais ser isto, e no teu cartão de identidade és isto. E sempre me angustiou esta ideia de que assim, nós não podemos controlar, não podemos controlar aquilo com que já nascemos, não é? Nós não somos responsáveis por isso. Eu não sou responsável por ser uma mulher branca nascida em Portugal, eu não sou responsável por isso, mas depois sou responsável, ou tentamos ser responsáveis por aquilo que fazemos com isso, o que é que vamos fazer com a nossa vida. E não é? têm sido, ao longo da tua vida, várias libertações, acredito que Então, tens vivido. viver é essa luta de libertação, não é? Há pessoas que têm mais condições para isso e mais consciência disso, e ou que não? são mais não é? privilegiadas. Mais privilegiadas, sem dúvida. claro. Porque se eu tiver nascido em Gaza, Claro. a minha vida, não é? Portanto, obviamente, e nós estamos aqui sentados, como as pessoas que nos estão a ouvir também, somos certamente privilegiados em relação Verdade. a muita gente. Dois não planos aqui, aqui há uma evidência, não quero deixar de falar nela e já vamos falar mais para a frente. Uma das tuas libertações terá sido o de deixares tanto jornalismo e teres tornado romancista. Essa foi uma das tuas libertações, não é? Acredito. Mas sabes que, claro, quem está fora de mim e olha para, tende a ver isso como um percurso obviamente, do jornalismo para os livros. Mas eu lembro-me, das primeiras coisas que eu me lembro de sempre ter querido escrever, desde que me lembro de existir. Sempre quis escrever. Portanto, para mim é um pouco ao contrário, que assim, para mim, eu fui dos livros para o jornalismo, ou seja, eu cresci a ler. Ler é a minha libertação para o mundo, é ler. Eu queria ler, escrever e ir para o mundo, era o que eu queria. Eu cresci a ver os barcos no horizonte e queria ir naquele barco, e até hoje é isso que eu quero. Eu quero ir naquele barco, para lá do horizonte. E o que é que há do outro lado do horizonte? Mas é literalmente assim. Eu queria ir para o mundo, fui ser jornalista porque queria ir para o mundo e queria escrever, portanto fui dos livros para o mundo e para o jornalismo. E conseguiste ir a muitas zonas do mundo enquanto repórter, tiveste esse privilégio com o teu talento, e foi no Brasil, aliás, onde tu te afirmaste como romancista, não foi? Ou seja, eu morava no Rio, sim, era correspondente no Rio quando comecei a escrever o meu primeiro romance. Sim. Uhum. Aliás,
estou aqui a tentar lembrar, já foi há tanto tempo. Eu comecei a escrever o meu primeiro romance antes ainda de ir para o Brasil como correspondente. Depois levei comigo as páginas que já tinha começado a escrever. Portanto, na verdade, o meu primeiro romance, que é E a Noite Roda, que se passa também em Israel, na Palestina, e tem longos trechos passados em Gaza. Primeiro romance. O teu primeiro romance logo premiado. Surpreendentemente. Bela estreia. Parabéns. Sim, foi uma surpresa, mas isto para dizer sim, foi pouco antes de eu ter ido como correspondente para o Brasil, mas sim, e esta passagem ela tem a ver com isto, que é, também já disse isto várias vezes, para mim a fronteira entre o jornalismo e a literatura não é a fronteira entre o real e o não real. A fronteira é uma fronteira de liberdade. O jornalismo tem e deve ter um conjunto de regras. O jornalismo não é um território inteiramente livre, nem deve ser. Porque como jornalistas nós temos um conjunto de compromissos, nós estamos obrigados a respeitar, a proteger fontes, etc. Temos um compromisso em relação às entrevistas, às citações, à forma como citamos as pessoas, como tratamos o que vemos, ou seja, temos um compromisso em relação a tudo aquilo. Há várias regras. Também há estilos, há o jornalismo literário, mas isso é outra história. Mas há um conjunto de regras e de compromissos no qual eu me revejo, que eu defendo. Portanto, nós respondemos sim a essas regras, nós respondemos ao lugar onde estamos a escrever, nós respondemos a editores, respondemos aos leitores, temos um compromisso. Como criadora, eu não respondo a ninguém. Não respondo ao meu editor. Não? Tu és uma rebelde, escritora rebelde. Não, ele sabe isto. Ou seja, como criador eu não respondo a ninguém. Eu não respondo a Deus, pátria, família, não respondo à minha família, não respondo, ou seja, efetivamente. E num momento, e mais, muito importante também, não quero responder a nenhuma expectativa de nenhum leitores. Não podemos. Isso é uma frase do Herberto Helder que me acompanha desde sempre. Outro dia estava a ver um vídeo, tropecei num vídeo do David Bowie em que ele dizia exatamente a mesma coisa. Quando nós correspondermos às expectativas, estaremos a fazer o nosso pior trabalho. Também acho. Não corresponder às expectativas, não nos deixarmos ficar no lugar que quando eu comecei a publicar livros, o Oriente Próximo foi o primeiro a seguir o Caderno Afegão, queria, de alguma maneira era o lugar de, eu vou escrever, as pessoas esperavam isso, não é? O lugar da literatura de viagens, ou dos livros mais ou menos de reportagem, mas não, as coisas são um caminho, e depois já passei por vários outros lugares. Quando eu publiquei o meu Amante Domingo, se calhar há leitores que até hoje se calhar, me associam só àquele texto, àquela sátira política ou sexual, mas de facto há muitos lugares, as florestas são vastas e densas e têm muitas espécies, e nós somos isso, somos florestas, e preciosas são as pessoas que não só não esperam aquilo que nós já fizemos, como veem em nós aquilo que nós ainda não fizemos e não vimos, não é? São essas que queres ter perto são de preciosas. ti, são essas que queres ter perto de ti. Essas são muito inspiradoras, essas pessoas são... Mas isto para dizer que, e também para quem estiver a ouvir, não se sintam presos nas expectativas de ninguém, não. Nós só temos uma... Eu não sou religiosa, não acredito em Deus. Embora o Brasil me tenha dado a magia que eu passei a magia que não é o contrário do real, faz parte do real, e eu respeito muito isso também. Mas eu de facto não acredito em Deus, acredito que há só uma vida, e essa vida é sagrada, ela é sagrada em Gaza, ela é sagrada em Passo de Arcos, onde estamos aqui a gravar, ela é sagrada em cada casa que nos estiver a ouvir. É uma dádiva preciosa, extraordinária, é a coisa mais sagrada que existe, e é para ela ser vivida de todas as formas, em toda a liberdade, e só cabe a cada um poder escolher como vai vivê-la. Uma maravilha ouvir-te, por isso também um podcast permite-me não te interromper tantas vezes como noutros formatos eventualmente teria de o fazer, e é uma maravilha ouvir-te. Interessa-te, acima de tudo, desmontar a ideia do nós
e os outros, do próximo e do distante, contra a ignorância? Sim, não há nós e outros, somos todos nós. Somos todos nós, estamos todos vivos aqui, de todas as cores, pretos, brancos, amarelos, castanhos, de todas as idades, todos os sem género e transgénero, e o que estamos todos vivos aqui e estamos vivos com os nossos mortos. Estamos vivos também pelos nossos mortos, para os honrarmos, não é? Transportamos, eles estão aqui, eles estão. E honrar a sua memória. Honrá-los, sim, honrar as suas vidas e as suas mortes. E é por isso, e é por eles também que nós temos que viver. É por eles, também por tudo isso, não é? Os protestos e a luta palestiniana também, nas ruas, em Portugal, no caso, tem sido interseccional, não é? É a luta antirracista, LGBTQIA+, feminista. Sim, sim. Todas estas lutas se juntaram, são várias opressões que se juntam pela vida. Pela vida. Pela vida, é isso, é pela vida, é exatamente isso. Todas as vidas são sagradas. Todas as vidas dos reféns do Hamas que estão em Gaza, a todos os palestinianos que são reféns de um Estado ocupante e neste momento de um Estado exterminador. Todas essas vidas são sagradas. Nenhuma vale mais do que outras. O ucraniano de olhos azuis não vale mais do que uma pele negra, do que uns olhos negros. Ninguém vale mais, ninguém. Tenho aqui várias pontas soltas que eu queria resolver rapidamente contigo. Há poucos dias esta agência da ONU, nem sei dizer, a UNRWA, UNRWA, afirmou ter atingido um ponto de ruptura. Alertou o diretor desta instituição, o Filipe Lazzarini, numa carta dirigida ao Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ora bem, esta agência ajuda de forma vital a quase 6 milhões de pessoas, de palestinianos, no mundo, e está sob uma campanha negativa de Israel, e os financiamentos dos doadores têm sido cortados, as necessidades humanitárias são sem precedentes em Gaza e a situação não é boa. Claro, imagino que isto está certamente ligado com a notícia recente que 12 funcionários da UNRWA estiveram alegadamente ligados aos ataques do Hamas em Israel. Tu até fizeste umas contas sobre isto. Sim, bom, significa que todas as outras pessoas, não é? Ou seja, todos os outros 29 mil, etc. Deste conta que funcionários... de 12 empregados, de 30 mil empregados que a UNRWA dá 0,04%. Sendo que Israel ainda não apresentou provas, ou seja, pronto, só para dar aqui uma ideia às pessoas, é assim. Claro, a UNRWA neste momento é absolutamente urgente a cada minuto, a cada hora, em Gaza, onde as pessoas estão a ser mortas à fome. Não a morrer à fome, mas a ser mortas à fome. E a UNRWA é a base em relação à educação, em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação a tudo. A UNRWA é a estrutura. É a estrutura porquê? Porque em 1949 delegou-se na ONU a responsabilidade destes refugiados palestinianos que tinham resultado da proclamação do Estado de Israel, quando quase 800 mil pessoas foram forçadas a fugir das suas casas e se viram refugiadas nos países à volta, e até hoje nós temos os descendentes desses refugiados no Líbano, na Jordânia, na Síria, para além dos que estão em Gaza, na Cisjordânia ocupada, em Jerusalém Oriental ocupado. Isto são cerca de 6 milhões de pessoas. É o mesmo número, se nós pensarmos nos judeus que morreram no Holocausto, é o mesmo número de pessoas. Estas pessoas, elas dependem desta agência que as Nações Unidas criaram em 1949 para providenciar o problema que se julgava então que ia ser um problema de curto prazo, que era o problema dos refugiados. Só que esse problema se mantém até hoje. Essas pessoas, a UNRWA existe porque o mundo falhou para com os palestinianos. Existe porque desde 1949
estas pessoas são refugiadas e dependem de uma agência. É terrível que dependam da assistência humanitária. É terrível. Durante muito tempo eu pensei, mas como? Nós estarmos a ajudar, isto perpetua o problema. Claro, mas isso acontece porque o mundo se demitiu da sua responsabilidade. Zeferino Coelho lançou a pergunta principal, que pode ser colocada de muitas maneiras. Será que o Médio Oriente tem futuro? Claro que o Médio Oriente tem futuro. Se o Médio Oriente não tiver futuro, nós não temos futuro. Se a Palestina não tiver futuro, nós não temos futuro. Ninguém será livre se os outros não forem livres. Como alguma vez o Médio Oriente? Claro que sim. Claro que sim. É complicado? É complicado. Não é complicado naquele sentido em que se diz agora, não vou posicionar-me em relação a Gaza porque é complicado. Não. Gaza não é complicado. Gaza é um campo de extermínio onde as pessoas estão a ser mortas. Não há aqui dois lados. Há lá o lado da vida e de protegermos estas pessoas que têm que ser salvas agora. O Médio Oriente terá futuro e espero que tenha futuro com todos nós. Com certeza. É complexo. É complexo. É complexo. E que lanterna em relação à UNRWA também é complexo porque nós estamos a falar se esta coisa absolutamente, este escândalo miserável de terem retirado o apoio à UNRWA vai afetar milhares, dezenas de milhares, milhões de pessoas que estão no Líbano, que estão na Síria, que estão na Jordânia, desestabilizando esses próprios lugares. Ou seja, se a UNRWA, que é o sustento e a ajuda de pessoas nestes países também, deixasse de funcionar, eu não quero imaginar o que é que poderia acontecer. Ou seja, a desestabilização é uma desestabilização que tem a ver com o Líbano, com a Jordânia e com a Síria também. Tu tens sido crítica do nosso governo, mas saudaste 1 milhão de euros o simbólico. Ministro dos Negócios Estrangeiros que entretanto... Sem dúvida, fiz muitas críticas. Acertou o passo com Guterres antes de se ir embora, numa altura em que o governo já está de partida, exatamente, naturalmente, mas ainda bem que pelo menos antes de partir... É simbólico, 1 milhão de euros não é nada na ajuda, mas significa que Portugal não embarcou naquela atitude miserável, liderada, Estados Unidos, Alemanha, o governo da Alemanha hoje. Como é possível que a Alemanha, a culpa da Alemanha nazi, esteja a servir para deixar morrer crianças agora? Ou seja, a Alemanha, não só a Alemanha foi incapaz de impedir que milhões de judeus tivessem sido mortos e os seus líderes os mataram, como agora a sua culpa está a inibi-la de proteger as pessoas de morrerem, de serem salvas agora. O que se passa com o governo alemão neste momento está para lá de tudo. De tudo. É uma vergonha, e que Portugal pelo menos tenha oposto a isso e tenha simbolicamente atribuído 1 milhão de euros extra à UNRWA, para mim é um motivo de saudação, sem dúvida. Espero que o próximo governo português possa ir muito mais além e que boicote Israel. O que é que esperas do próximo governo? Sanções, boicote e desinvestimento. É isso, ou seja... Solidariedade sem dúvida, com as pessoas que precisam de ser salvas agora. Cortar a torneira de apoios a Israel e as sanções serão pressões suficientes para que esta tragédia termine e se passe a outro ciclo? É preciso fazer tudo aquilo que é possível, sendo que ainda não se fez quase nada, porque quem é que está a sancionar? Quem é que está a pôr isto em prática? Sanções, boicotes, desinvestimento. Muito poucos países ainda. Portanto, ainda temos muito para fazer. Temos muito para fazer. O BDS, não é? BDS. Boicotes, investimento e sanções. Chama-se assim. Já tem muitos anos esta campanha de boicote económico, académico, cultural e político ao Estado de Israel. É uma das vias que é importante pôr em prática em vários países. Governos, antes de mais, e sim, espero que a 10 de março que venha a resultar de 10 de março aqui em Portugal um governo de esquerda, e espero que isso possa ter reflexos em relação a Israel e que nós possamos ir mais longe do que fomos até agora. Uma coisa prática, porque não estou só a falar dos governos, isto envolve toda a gente que nos está a ouvir. Numa coisa tão simples como gostam de tâmaras?
Então, peço-lhes que comecem a ver de onde vêm as tâmaras que estão a comer. Porque a generalidade das tâmaras que se comem em Portugal vem de Israel. Muitas vezes isso quer dizer, aliás, Cisjordânia ocupada. Quer dizer território ocupado. Não comprem coisas com origem em Israel, não comprem tâmaras com origem nos territórios ocupados. Por exemplo, eu estou a citar o exemplo das tâmaras porque talvez seja o produto que se pode comprar nos supermercados em Portugal mais comum, que é de facto muito fácil comprá-las, porque a maior parte que vem de Israel, mas é possível em Portugal achar tâmaras não israelitas e até palestinianas. Muito bem, ficamos com esta ideia simbólica, entre outras que poderão surgir. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que nos trouxeste? Bom, a música de arranque foi do Tom Waits, não é? Tom Waits é epígrafe. Em 2006, o Tom Waits publicou um álbum que tem uma canção que se chama The Road to Peace. E nessa canção, The Road to Peace, há um verso que eu escolhi. Este livro é de 2007, eu estava a prepará-lo quando esse disco saiu, e há este verso: Maybe God Himself, He needs all of our help. Ou seja, talvez até Deus precise de toda a nossa ajuda. Bela frase, belo, de Tom Waits, maravilhoso. Tom Waits, que outras músicas é que podes trazer para aqui para ouvirmos? Temos a Orquestra Divan, Oriente-Ocidente, uma orquestra fundada pelo maestro e pianista Daniel Barenboim, com o grande ensaísta palestiniano Eduardo Said, um projeto que eles fundaram. O Said também era um melómano. Eles conheceram-se, julgo que num átrio do hotel, começaram a falar sobre música e ficaram amigos para sempre. E eles fundaram este projeto, que é uma orquestra extraordinária, porque junta músicos israelitas com músicos de vários países do Médio Oriente. E eu tive, é um dos privilégios, está contado aqui neste livro. Há muita música neste livro. Há música clássica, há música hip-hop, há música absolutamente alternativa da Meir Arshah israelita, que também trouxe, também sugeri. Há muitos capítulos aqui que têm música. E eu tive essa oportunidade extraordinária de ver um concerto irrepetível em Ramallah, com músicos israelitas a tocarem na Cisjordânia ocupada, junto dos músicos árabes, dos músicos palestinianos, dirigidos pelo Daniel Barenboim. Um concerto inesquecível. Vamos ouvir um bocadinho. Maravilha. E o que é que podemos ouvir mais? Então, temos o Ramzi Abu Redwan. E da Luna Ensemble. Exatamente. O Ramzi, eu acompanhei-o ao longo de bastante tempo, até hoje, na verdade. O Ramzi era um menino de um campo de refugiados junto a Ramallah, na primeira intifada, que se tornou um símbolo porque ele foi fotografado por um total acaso. Ele foi captado numa fotografia quando ia atirar uma pedra, então tornou-se um daqueles ícones da primeira intifada, que era uma criança com uma pedra, que era o que ele tinha contra um tanque, aquele desequilíbrio imenso de forças. O Ramzi era esse menino num cartaz de intifada que depois, por uma série de circunstâncias, ele foi estudar música, e tornou-se violetista, tornou-se um grande músico, e depois fundou uma escola extraordinária que é a Al-Qoman Jati, um projeto para pôr crianças da Palestina a tocarem, que depois ele próprio também trabalhou com o Daniel Barenboim na Orquestra Divan. Aliás, o Ramzi, eu vi, o Ramzi
eu vi os lisboetas e portugueses viram na Gulbenkian o Ramsay com a sua viola de arco a tocar com Barenboim em Lisboa. Assim. E este projeto, a Alcoman já tinha um projeto muito importante que formou incontáveis músicos pela Palestina e que agora, quando eu voltei em dezembro, fui visitá-los, reencontrei-os ao fim de 20 anos, mas fechada, porque agora, com tudo o que está acontecendo na Cisjordânia ocupada, as pessoas não podem deslocar-se, os professores não podem andar de um lado para o outro, os alunos não podem andar de um lado para o outro, mas a escola está lá. A escola está lá, o projeto não morreu. Vamos ouvir então um pouco desta música. We have on this earth what makes life worth living. On this earth, the Lady of Earth, mother of all beginnings and ends. She was called Palestine. Her name later became Palestine. My lady... Maravilha. E a terceira música? O que é que temos? É Meir Asher. É um Outro capítulo deste livro. A Meir é um nome completamente alternativo. Este é um tema fortíssimo sobre a morte, não é? E vai buscar uma frase do Primo Levi, não é? Sim, a Meir é um nome tão alternativo. A sociedade israelita não consegue digerir a Meir Asher. É perturbante. É para isso que a arte serve. É para isso que a arte serve. É para isso que a arte serve, para perturbar, Ou melhor, a arte não serve. A arte não serve. Ponto. A arte não serve nada. A arte não serve. Ponto. Mas é bom quando agita. Mas é bom quando agita, não é? Não, exato, ela não serve, ponto. Depois não serve, exato, nessa perspectiva, percebo. Nunca. Vamos ouvir, então? Meir Asher. Vamos. Maravilha. E temos leituras. Alguns poemas. Então, é uma ponte. Achei perfeito, porque exatamente em relação a esta canção que a Meir Asher trabalha a partir do Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz, que nos deixou, enfim, testemunhos muito fortes. Um dos capítulos deste livro, o segundo capítulo deste livro, é um capítulo sobre Uri Orlev, que foi um sobrevivente de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, campo de concentração onde morreu Anne Frank. Imagino que toda a gente que nos ouça sabe quem foi a menina do diário. Ela morreu em Bergen-Belsen, nesse campo de concentração. Eu vou ler um dos poemas que o Uri, que nessa altura era uma criança, escreveu, pouco mais que uma criança, escreveu em Bergen-Belsen. O poema é assim: e a vida continua. Isto quer dizer que há aqui uma conversa divertida. Lá fora o mundo inteiro está a arder. A sopa está boa? Salgada, talvez. Gases envenenando, bombas rugindo, as cidades ardendo, explosões trovejando. Meu Deus, será isto a vida? Milhões de pessoas caem sem parar, morrem entre bombas e granadas. E nós, entretanto, perguntamos se o queijo está bom? E nós, entretanto, perguntamos quantas flores apanhaste? Ali, a morte saca as suas terríveis garras. Os campos sangram, as gralhas pretas grasnam, e aqui uma conversa normal tem lugar? Porque isso é a vida que continua e vai continuar. Eu queria dizer que este poema
escrita em Bergen-Belsen. Eu vinha com ele no carro agora, a caminho desta conversa. E abri o livro para eu dizer, em voz alta, preparar-me para aqui. E vi a data. Vi a data em que este poema foi escrito. Este poema foi escrito no dia 7 de outubro. Foi escrito no dia 7 de outubro de 1944, em Bergen-Belsen. Isto, o Bernardo não sabia disto até agora. Não. E eu percebi-me disto hoje, no táxi. Eu revi este livro, estive a rever o detalhe dos itálicos, de pôr a data em itálico. E não... Talvez fosse para me ter apercebido hoje, não sei. Foi escrito no dia 7 de outubro. Podia ter sido escrito agora sobre Gaza. E tudo o que aqui está, neste poema, podia ter sido escrito hoje. Podia ter sido o Uri, este homem que eu conheci, que tive o privilégio de conhecer em sua casa, num bairro de Jerusalém, com Yara, a sua companheira de sempre. Também ela é uma sobrevivente ao Holocausto. Os seus filhos... Daniela, agora, com quem eu fui à Praça dos Reféns, em Tel Aviv, com a filha de Uri, porque Uri morreu durante a pandemia, já não está vivo. Yara está viva, continua a tocar a sua viola da gamba. Ela gostaria muito de ter estado no concerto de Ramallah, tenho a certeza. Ela que conduzia pessoas de Gaza ao médico. E foi com a Daniela que eu fui à Praça dos Reféns em Tel Aviv, que eu achei o lugar mais triste de Israel. Não é? É um dos naufrágios que este governo nem sequer possa responder. Estas pessoas continuam à espera destes reféns. Mas que este poema tenha sido escrito no dia 7 de outubro e que cada palavra que este menino, entre menino e adolescente, que era o Uri então, pudesse ter escrito agora, ser escrita agora, passadas estas décadas todas. O que é que isto diz sobre nós? Obrigado pela partilha, Alexandra. Não sei se tens mais alguma leitura que queiras fazer depois disto. Falámos de várias, não sei se queres que eu leia? Tenho aqui um capítulo de Gaza. Sim, vamos. Gaza em 2005, num concerto de hip-hop, com toda a gente tão viva, tão pujante, a ouvir música. Então isto começa assim, chama-se Gaza Hip Hop. Fadi nasceu para isto, primeiro em árabe, depois em inglês. Are you in? Ruge radiante em cima do palco. Yeah! Corresponde meia plateia eufórica. Fadi quer todos, nada menos. Are you fucking in? Troveja ele, boca colada ao microfone, olhos fixos na multidão. Yeah! Rende-se a plateia, delirante. Fadi é o anfitrião, o grande hipnotizador com uma t-shirt de basquetebol americano extra larga. Nasceu para apurar a temperatura de um espaço onde algo vai acontecer. Esplanada nas traseiras do Clube Simbad, cidade de Gaza, 7h30 da tarde de quinta-feira, 15 de setembro de 2005, quarto dia depois de Israel retirar os seus colonos da faixa. O mar anoitece já ali embaixo, de costas para a plateia, de frente para o palco. As cadeiras de plástico estão todas ocupadas e ainda há bandos a chegar. Eles, imberbes ou bem barbeados, muitos de boné com pala para trás, t-shirts de nylon, Bulls 91, Michigan Academics, jeans a arrastar pelo chão, elas de top justo, alças de Wonder Bra, colo, braços e ombros nus, calças descaídas na anca, pelo menos uma de mini-saia, algumas de hijab, a grande maioria de cabeleira à solta com pequenas rosas de plástico e ganchinhos. Há adultos e até meia dúzia de mães, avós, tias na última fila, calorosa claque familiar das estrelas que aí vêm. Há crianças, algumas mínimas, de boné, jeans e ténis empoleiradas no palco, com pacotes de leite, de chocolate e sacos de batatas fritas, mas, sobretudo,
Há adolescentes, mais de 100, como nunca se vêem nas ruas de Gaza, raparigas tão misturadas com rapazes, com tanto corpo à mostra, tanta iniciativa, dando a mão, até um abraço, com à vontade quem se conhece de outras noites, hip-hop. O Simbad é um dos refúgios destes filhos da burguesia de Gaza, estes urban teens, que falam inglês quase como árabe, tanto quanto é possível. Existir uma burguesia numa população de refugiados, tanto quanto é possível ser um urban teen, numa faixa de 40 km de comprimento por 6 a 10 de largura, de onde só se sai com autorização especial, tanto quanto se pode encontrar refúgio num dos territórios mais densamente povoados no mundo. Quase 1,5 milhão de pessoas neste ano de 2005, décadas de ocupação, demolições, checkpoints, pouca e má água, milhares de mortos. Décadas de recurso às pedras e ao martírio, de estratégias suicidas e corrupção política. Décadas entre o ratatá das Kalash e o Allahu Akbar dos Muezzin. Eram 1,5 milhão, agora são 2,3 milhões. Que maravilha de texto e tão bem lido. Obrigado. E está a perceber o que era também Gaza, entre esses contrastes, não é? É sempre a vida que há o que é que há no meio da guerra? O que é que há no meio da morte? A vida. Sempre. Eu lembro-me de estar no sul do Afeganistão e era aquela guerra entre os talibã e na altura os exércitos da coligação internacional e mais os senhores da guerra, eram não sei quantas guerras a acontecer ao mesmo tempo. E nós estávamos em Cabul e aquilo parecia uma coisa muito longe, a partir daqui de Lisboa. Depois íamos de Cabul e descíamos para Kandahar e ainda estávamos mais perto da guerra, ali a travar-se, mas depois saímos de Kandahar e ainda íamos para a frente onde estava a acontecer ali mesmo a batalha. E o que é que estava a acontecer? Havia crianças a recolherem latas de refrigerante ali mesmo na frente, que é o que existe. É o que existe no meio da guerra, é gente a tentar sobreviver e a fazer tudo para viver. E o que é que resiste? Que é a pulsão maior que existe. Claro. Parece que há uma certa desesperança perante o que se está a passar em Gaza. O que há depois da esperança? Não, é assim, eles estão a fazer tudo aquilo que podem, que é tentarem manter-se vivos, apesar de tudo, recorrendo a tudo, comendo o que não deviam estar a comer, bebendo a água que não deviam estar a beber. Nós somos nós que estamos em falta, somos nós que estamos atrasados, nós é que não estamos a agir. Nós é que temos de falar. Nós é que não estamos de pé. Nós é que não estamos de pé, nós é que temos de continuar a falar, nós é que temos de agir, nós é que temos que boicotar, nós é que temos que trabalhar. Celebram-se este ano os 50 anos do 25 de Abril. O que é que importa refletir, mudar, melhorar nesta nossa democracia? Bom, é o dia mais importante do ano como portuguesa, é o dia mais importante do ano para mim, o dia 25 de Abril, o dia em que o país em que eu nasci conseguiu vencer uma ditadura brutal que enclausurou, matou muita gente aqui, que levou muita gente a viver na clandestinidade, muita gente do Partido Comunista e não só. E essas vidas e essas lutas são todas para honrar agora, 50 anos depois, mas para além disso, todas as vidas não contadas que foram perdidas nos países africanos, onde pessoas, lá está, não contadas, por quem é que estava a contar? As pessoas das lutas de libertação. Eu disse aqui várias vezes hoje esta frase: viver é uma luta de libertação, como escrever é uma luta de libertação, e esta frase tem sempre um eco para mim das lutas de libertação africanas. Portugal teve o privilégio de ter uma revolução que pôs fim a uma ditadura num dia com pouco sangue, não totalmente sem sangue, mas com pouco sangue, mas teve o privilégio de poder fazê-lo porque incontáveis e incontados até hoje africanos também deram as suas vidas para que isso acontecesse. Porque é preciso
tradição dessas lutas de libertação que leva o MFA também a fazer o 25 de Abril. Claro, o 25 de Abril não foi feito só por portugueses. O 25 de Abril é feito com os países africanos. E isso com está devidamente contado? Está devidamente contado assim? Isto é um tributo que nós temos que continuar a prestar, que nós temos que continuar a desenterrar e a prestar e a assinalar hoje, agora que faz 50 anos. No dia 25 de Abril foi a ditadura que acabou, o Estado Novo, mas foi um império que acabou. Um império que começou centenas de anos antes. E para mim, o significado do 25 de Abril tem a ver com tudo isto. Em livros anteriores, nomeadamente no Deus dará, que é onde eu fui mais longe, num livro em relação ao Império Português, é, digamos, o meu encontro com os mortos do Império Português, é o meu encontro com esse terreiro de mortes que nós temos, que é o Atlântico, que foi o Atlântico. Portugal foi responsável por transportar em massa 5,8 milhões de pessoas, quase metade das pessoas negras escravizadas que foram transportadas em massa. Ou seja, claro que a escravatura é muito anterior, mas Portugal foi o primeiro império a triangular, a fazer este triângulo de transportar em massa, ou seja, fazer esta triangulação Europa, África, Américas. Foi Portugal que inaugurou este comércio triangular, esta transferência em massa dos corpos negros escravizados como se fosse um produto. Foi Portugal. Isto está inscrito na nossa história. E quando nós nascemos aqui, isto nasce connosco também. É um tributo a esta história. Portanto, eu quero no dia 25 de Abril pensar em todas estas pessoas e o tributo da liberdade é um tributo de homenagem. Eu quero agradecer a toda a gente em África que lutou e que deu a vida por nós, pela nossa liberdade também aqui em Portugal. Para além de todos os portugueses que lutaram aqui, todos os comunistas que viveram na clandestinidade, isso é um tributo que nós todos devemos agora aqui. Muito bem, e nestas eleições, no mundo, mas por cá, no caso, há movimentos crescentes de extrema-direita que atentam a vários valores que falámos aqui, democráticos também. Olhas para isso com preocupação? Claro. O que é importante fazer para mudar esse ciclo? Os mídia têm uma responsabilidade enorme em não normalizar a extrema-direita, não normalizar os candidatos de extrema-direita, não os ter em programas de televisão, como tem acontecido de uma forma, digamos, de talk show, numa forma de entretenimento, ou seja, não é possível ter candidatos de extrema-direita nessa normalização de entretenimento. Mas quando eles chegam à Assembleia da República, tem um partido na Assembleia com votado democraticamente, tudo isto é difícil de colocar linhas, sim, não é? Sim, isto é uma responsabilidade de todos nós, cada um com o terreno, com o território que tem, com os meios que tem, sejam as redes sociais. Estou a falar aqui dos mídias, nós temos uma responsabilidade particular porque temos acesso a um espaço público. Toda a gente que tem acesso a um espaço público tem também, ou espero que possa contribuir, não é? Ou seja, é um espaço privilegiado também para isso, não é? As nossas redes sociais, quanto mais acesso nós tivermos essa palavra e a nossa palavra poder circular, todos nós podemos contribuir, seja muito, seja pouco, mas todos nós. Eu acho que existe muito hoje este peso, esta angústia, que é uma angústia diária para cada um, que é a impotência. Como é que eu vou contribuir? Como é que eu vou impedir? Como é que eu vou fazer alguma coisa, não é? Isto é uma interrogação constante. Muita gente, das mensagens que eu recebo, talvez nenhuma mensagem seja tão repetida como esta, que é: o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? E o que é que tu respondes? Assim,
toda a gente pode contribuir, seja para 10, para 100, seja em casa, seja para os 5 amigos, seja para quem for. Estar em cima do muro e em inércia, em silêncio é que não é uma solução, claro, não é? Tenha 5 seguidores, tenha 500, tenha 5 mil, tenha 500 mil, tenha 5 milhões, seja um mídia de... Traz uma voz também, agora adaptando a frase. Sem dúvida, traz a tua voz também, sem dúvida. Sem dúvida, não pensem que somos impotentes. Não somos impotentes. Ninguém nos vai convencer que no dia em que nós estivermos convencidos que somos impotentes, acabou tudo. E é não é importante votar. Sem dúvida, por favor, toda a gente, dia 10 de março, votem. Em consciência. Votem para que sejamos todos mais livres, todos e todas, toda a gente, para que toda a gente seja mais livre. Boa, é isso, votem. Eu termino este podcast sempre com a mesma pergunta. A vida tem sido boa para ti? Sou uma privilegiada, sem dúvida. Estou aqui sentada a falar contigo de todas estas pessoas. Talvez a coisa mais extraordinária, o privilégio mais extraordinário de poder ser repórter é como é possível que eu tenha tido a sorte de ter conhecido as pessoas todas que estão neste livro, por exemplo, no Oriente Próximo. Como é que eu sentei-me na casa destas pessoas? Eu estive com esta mulher que era uma sobrevivente da Nakba, ou seja, de 1948, que era uma adolescente e que me estava a falar do amor que ela ainda tinha, pela paixão que ela tinha pelo seu marido. Nakba, ainda. que traduzido quer Nakba, dizer... a catástrofe. O momento em que o Estado de Israel é criado e que os palestinianos são refugiados, tornam refugiados. E esta mulher, que era uma sobrevivente da Nakba, que me está a falar do amor ainda namoro, que ela sente em relação ao marido, que estava ali à minha frente, e eram 2 namorados, velhos, 2 namorados, a maravilha de 2 pessoas velhas que ainda se veem como namoradas. O parágrafo a seguir àquele concerto hip hop que eu há pouco li, o parágrafo a seguir dizia, e o amor, como não? E o amor? Porque é isso, sim, em Gaza as pessoas apaixonam-se, as pessoas e as mulheres, em tempos de carnificina, no caso, não é? O tempo inteiro, esse é o nosso impulso, é estarmos vivos, é amarmos, é apaixonarmos-nos e estarmos vivos é também amarmos e estarmos apaixonados, não é? Isso é toda a maravilha de estar viva. Então, poder testemunhar isto e dar testemunho disto é um privilégio gigante. E eu fiz isso no jornalismo, também, não é? fiz isso no jornalismo, mas não quero só fazer isso no jornalismo, quero poder fazer isso na literatura, e para mim é muito importante também manter a liberdade, essa liberdade que é, eu tenho estado, já não sou jornalista do Público, tenho estado, estes textos de opinião que eu tenho feito é um contributo voluntário, mas eu quero tratar isto num futuro, ou seja, tratar na literatura que tem outro tempo. Vem aí um livro que se chama Levante, não é? É um dos 3, são 3 romances que estão ligados, são 3 romances independentes. Posso deixar aqui os títulos. Um chama-se Um Quarto num Índico, que eu julgo que vai ser o próximo. O outro chama-se Anjo Bicho. E o terceiro chama-se Levante. O primeiro passa-se em África. O segundo passa-se na pandemia, em Portugal. E onde eu moro. E o terceiro passa-se no Levante, ou seja, costa oriental do Mediterrâneo, ou seja, Médio Oriente. Em volta de Jerusalém. Jerusalém é o centro e depois... Alexandria, Damasco, Beirute, mas estará Gaza, enfim, tudo isto há de estar no Levante. Não sei ainda como, porque é um livro que eu já comecei a trabalhar nele em 2019, depois parei porque entretanto fui para o Levante que estava a acontecer nas ruas do Líbano, entretanto há muitos levantes, ainda bem. Levante é esta palavra extraordinária que por um lado se refere ao sol a levantar-se, portanto ao nascer do sol, mas por outro lado é este levante, é o relevante das ruas, não é? Esse levante é uma palavra extraordinária que nós temos.
É uma palavra bonita e que convoca uma imagem de força. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto de dedicar tempo e atenção atualmente? Só estar vivo e respirar entre as árvores. Sim, não sei. É muito difícil. Eu estou sempre, desde 7 de outubro, eu acho que é muito difícil eu conseguir pensar em alguma coisa e imediatamente não pensar. Eu não moro muito longe do mar. Uma caminhada, digamos, é um grande privilégio poder morar a uma caminhada do mar, não é? E passou a ser impossível para mim caminhar até lá e não pensar no mar de Gaza, não é? Que é também um mar clausura. Como é possível que o mar seja clausura? Mas ali também é. Os ilhéus sabem disso muito bem. Mas neste caso é mesmo clausura, porque mesmo os pescadores, não é? Israel não deixava os pescadores irem, eles só podiam ir um bocadinho ali, ou seja, Israel efetivamente controla o mar, não é? Mas é isso, ou seja, tudo o que seja olhar para cima, a ver o céu, a ver estrelas, a ver o sol. Nós lembrarmos disto, que estamos vivos ao mesmo tempo, e estamos nós todos, não é só nós não sermos nós e os outros, não somos só os humanos. Tu começaste por trazer aqui a Donna Haraway, uma das muitas autoras que tem sido tão importante para mim, que é lembrar-nos estas espécies companheiras, as espécies companheiras, que somos todas espécies companheiras, são todos os seres vivos, desde os fungos, esta enorme internet que está aqui debaixo dos nossos pés e que permite que as árvores se alimentem, é um grande ciclo de respiração, os fungos, as árvores, os animais, tudo o que está vivo e respira aqui connosco neste planeta. E para dizer que tenho muita esperança nesta nova geração, não só a que está nas ruas a lutar pelas vidas, por salvar vidas em Gaza, mas a que está a lutar para salvar este planeta, que é o que nós temos. Bravos, corajosos, generosos, jovens que estão a dar o seu tempo, que estão a dar efetivamente o seu tempo de uma forma completamente generosa, que não existiu na minha geração, em que as pessoas estavam muito mais a pensar no que iam trabalhar, nas suas ambições individuais, e é esta geração que coletivamente está a pensar nas lutas ambientais, lutar pelo futuro climáticas, de todos nós, de todas nós. Com ações mais ou menos criticáveis, temos sabido na imprensa, mas as causas movem-nos independentemente de podermos achar umas mais eficazes do que outras, pensem assim, estas pessoas estão a lutar por todas nós, pelas nossas vidas, elas estão simplesmente a lutar pela vida. E não vale a pena olhá-los com um certo olhar condescendente? Olhar condescendente? Não, eu peço desculpa, é assim, eu tenho vergonha do que a minha geração não fez, eu tenho vergonha de quem é capaz de atacar, de bloquear, de chamar a polícia, de reprimir violentamente jovens que neste momento estão a dar o seu corpo, a expor o seu corpo para lutar por toda a gente, Acho do que mais me revolta. Obrigado, Alexandra, por esta conversa. Obrigada, Bernardo. E até breve. Gostei muito. Obrigada pela oportunidade, muito obrigada. E o Oriente Próximo está aí? Está nas livrarias. Nas livrarias. Sim, está nas livrarias. E tu vais continuar por aí a falar dele? Sim, ele é apresentado esta sexta, ele é apresentado na Casa do Comum em Lisboa, já fiz uma apresentação em Guimarães, outra no Porto, dia 7 de março na livraria Poesia Incompleta, se não conhecem, é a única livraria em Lisboa, só de poesia, um lugar único.
E vamos fazer uma sessão aí às 7 da tarde, na Casa do Comum também às 7 da tarde. É isso. Sejam atentas e atentos e boas leituras. E terminou assim este episódio com a escritora Alexandra Lucas Coelho, que marca o regresso desta nova temporada. Espero que tenham gostado e se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do Tomás Almeida e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Alexandra, como é que terminas este nosso encontro? Que mensagem? Uma frase, duas? Liberdade, liberdade. Cessar fogo, já. Obrigado.